Na sequência do nosso calendário cabalístico, a gente entra agora numa data que é considerada o Ano Novo das Árvores, chamada Tu B'Shvat. E é a única data, se não me engano, do calendário que não tem relação com nenhum feito histórico ou religioso. A gente não está comemorando nada disso. Mas sim a gente está comemorando a relação que o ser humano tem com a terra, com o solo. O amor que a gente tem pela natureza e em particular com as árvores, como símbolo da natureza. O Zohar fala muito, por exemplo, como a nossa conexão com a Terra é importante com a espiritualidade, ou influencia a nossa espiritualidade, né? E, por exemplo, como o povo de Israel, ao sair da terra de Israel e ir para a diáspora, perdeu muito da sua conexão espiritual. Apesar disso, essa desconexão não conseguiu extirpar o carinho que a gente tem pelo solo, que a gente tem pela terra, né? Então, mesmo quando a gente está vagando por regiões do mundo, e onde a gente às vezes está em lugares totalmente desconectados da terra de Israel, a gente está sempre lembrando da terra de Israel. E, por exemplo, agora a gente está no mês de Shvat, né? E lembrando que em Israel estamos num período propício para comemorar o Ano Novo das Árvores. Bom, nessa época do ano a gente comemora essa data plantando árvores, plantando flores e incutindo nas gerações mais jovens um sentimento ecológico de amor ao solo e ao que ele produz. Muito antes de virar modinha falar de ecologia, né, o judaísmo e a Kabbalah já tinham essa visão. Bom, eu queria contar uma historinha que eu vi no livro A Espiral do Tempo e que eu acho que é bem interessante para a gente refletir sobre ela. Era uma vez, né, conta-se que uma certa vez, um homem que era muito rico, muito poderoso e que por causa disso ele se julgava superior a todo mundo, por causa desses bens que ele tinha, ele tratava muito mal também as outras pessoas. E ele, por causa dessa riqueza, desse poder que ele tinha costume de ver todos os seus desejos prontamente atendidos, né? E por causa disso também, ele considerava a vida dele muito sem graça, uma vida muito entediante. Ele já tinha chegado num ponto que a riqueza dele se multiplicava sozinha, né, sem ele precisar intervir, só com os investimentos que ele tinha, né, só com os juros ali que ele conseguia. E ele sempre se queixava para todo mundo pela falta de sonhos que ele tinha na vida, né? Ele não tinha mais propósito de vida, digamos assim, objetivos a alcançar. Ele sempre falava que a vida dele já não tinha mais razão de ser. Agora, em um certo momento, por uma reviravolta do destino, que às vezes acontece em nossa vida, a sorte dele mudou totalmente e em um pequeno espaço de tempo ele perdeu tudo que ele tinha. Ele se viu reduzido a uma miséria absurda, extrema. E ele verificou um dia que de tudo que ele tinha, da sua imensa fortuna, ele tinha ficado apenas com duas moedas, né? Duas insignificantes moedas. E aí, extremamente amargurado, né? Duvidando se valeria a pena, inclusive, continuar a viver naquela condição de penúria a que ele chegara, ele resolveu, para tentar achar uma solução, achar uma resposta, dar um último passeio numa galeria de lojas, numa feirinha, no mercado que tinha na cidade. E para ver se ele conseguia, com essas duas moedas, fazer talvez a melhor aplicação possível que ele encontrasse. E aí ele parou diante de uma vitrine de uma padaria, que claro, né, não é uma padaria como a gente imagina, com uma grande variedade de pães e de doces. Vários pães e vários doces. E enquanto ele estava ali observando os produtos, ele chamou a atenção dele uma coisa que estava se passando numa loja vizinha da padaria, onde tinha ali algumas plantas e algumas flores, tá? Dessa loja vizinha tinha saído um cliente, e atrás do cliente um vendedor, que estava com um vaso, com uma roseira. E esse vendedor insistia: compra a roseira, ela está muito barata, né? Eu vou reduzir o preço para uma moeda. Aí o cliente falava: não me interessa essa sua oferta, essas rosas aí já estão quase morrendo, né? Estão secas, eu teria que ter muito trabalho para fazê-las brotar de novo, né? Para cuidar delas. E aí o rico, que estava na padaria, olhando a loja vizinha, né, se aproximou, examinou as raízes ali da roseira, que não pareciam estar tão estragadas como o cliente falou, e tomou uma resolução. Com uma das moedas que ele tinha, ele comprou um pão na padaria, e com a outra ele comprou o vaso de rosas da loja vizinha. E alguém que estava observando toda essa cena, por sua vez, e que tinha conhecimento das provações que o rico tinha passado, né, ou pelas quais ele estava passando, chegou perto do rico e falou assim: você deve estar louco, né? Na situação que você está, passando por tudo que você passou, perdeu todo o seu dinheiro, você tem duas moedas,
você está fazendo isso, eu até entendo porque que você comprou o pão, né? O pão é muito óbvio porque que alguém gastaria o dinheiro com isso. Mas por que você vai desperdiçar metade do seu dinheiro, uma moeda, com essa roseira? E aí a resposta que ele recebeu do rico foi: eu comprei o pão para sobreviver e as rosas para ter uma razão para viver. Eu creio que todo ser humano não precisa pensar só na sua sobrevivência, representado aqui pelo pão. Nós, seres humanos, também necessitamos ter uma razão para viver, representado aqui pelas rosas, né? Para nós, por exemplo, que somos, como a Kabbalah chama a gente, e todo mundo sabe disso, o povo de Israel, né? A gente tem que ter uma missão, que é a própria terra de Israel, representada pela terra de Israel. Muitas vezes essa missão não precisa ser a terra de Israel, né? Às vezes ela é representada pela Torá. A Torá mesma, ela é chamada de a árvore da vida, Etz Haim em hebraico. E é a razão da existência do povo de Israel, a fonte de onde mitiga, por exemplo, a sede de viver, de onde o povo encontra alívio para os seus sofrimentos, encontra resposta para as suas dúvidas, encontra motivo para seguir vivendo. A Torá, por exemplo, ela é a verdadeira árvore de onde a seiva sai para a gente receber energia e força para não se deixar abater, para se manter mesmo na adversidade, para a gente ter coragem para lutar, capacidade para buscar um futuro, inspiração para se sustentar nas horas da dificuldade. A gente precisa ter esta árvore na nossa vida. A gente precisa encontrar esta planta, essa roseira, como na história. E como eu disse, aqui a terra de Israel e a Torá são símbolos, né? Mas a gente precisa ter isso. Os ensinamentos da Torá, e seja lá qual for a nossa Torá, sempre fazem com que a gente não seja perdedor, que a gente não desista, que a gente não abandone as coisas, que a gente não seja desesperançoso ante as dificuldades que a história pode reservar para nós, ante as dificuldades que a vida pode reservar para nós. E também permite que a gente não seja arrogante em momentos de grandeza, como na história, né? Que o rico que tinha tudo acha que a vida não tem motivo, que a vida não tem mais propósito. Não, ela também, essa árvore, é importante para lembrar que a gente tem que ser humilde a cada momento. Hoje em dia, muitos de nós ainda não descobriu essa nossa árvore da vida, essa nossa Torá. Então muita gente tem buscado motivos para viver ou razões para viver em coisas que são na verdade vazias de significado, né? E que na verdade fazem as pessoas ficarem pulando de galho em galho, no que eu chamo de só uma frustração atrás da outra, né? E como que a gente pode, né, abrir para essas pessoas o caminho para que elas possam realmente compreender que não é nisso que se está a alegria? Como que essas pessoas podem entender que elas têm que achar algo de significado real, de significado existencial? Eu acredito que o Ano Novo das Árvores, o Tu B'Shvat, pode ser uma das chaves para isso. Nos trazer à mente todas as analogias que existem, que os sábios faziam questão de lembrar para nós, todas as relações que existem entre homem e árvore, né? O Talmud está cheio de frases sobre isso. E se a gente começar a pensar nas relações que existem entre homem e árvore, a gente consegue talvez abrir as portas de acesso para esse caminho. Por exemplo, estou lembrando aqui de um ensinamento que aparece no famoso Pirkei Avot, um livro que muita gente gosta, chamado de Ética dos Pais, né? Que diz mais ou menos o seguinte: o que parece, ou a que se parece uma pessoa que muito estuda, mas que pouco aplica aquilo que estuda na prática do bem, né? Uma pessoa que estuda muito, mas não converte esse estudo na prática do bem. E aí o Pirkei Avot fala, parece uma árvore que tem a copa frondosa, mas que tem as raízes frágeis. E é uma pessoa que então é incapaz de resistir a uma ventania mais intensa. E aí o Pirkei Avot continua. Aqui se parece aquele que muito estuda e que se dedica com toda a sua capacidade a fazer boas ações, a transformar o mundo de maneira positiva. Já é uma pessoa ao contrário, é uma árvore que tem a copa frondosa, mas as raízes são fortes e profundas, capaz de resistir aos vendavais que possam soprar. A gente então tem que perceber também que os nossos estudos, o nosso conhecimento, ele não pode ficar só no nosso plano mental, só no nosso plano intelectual. Toda essa fonte de sabedoria que a gente encontra, toda essa filosofia, essa crença que a gente acredita ter na vida e que a gente vai acumulando, tem que se reverter para que a gente tenha realmente uma vida mais sólida. Na metáfora que o Pirkei Avot está falando, para que a gente tenha raízes,
que nos prendam positivamente, prender no melhor sentido da palavra ao solo e que nos deem força para resistir às ventanias da vida, resistir às dificuldades da vida. E aí essa nossa ligação com o solo, ela é extremamente positiva, faz com que nós sejamos árvores fincadas com raízes profundas e que com isso também vai poder fazer com que nós demos frutos, com que depois a gente produza sementes e que essas sementes vão se espalhar, a gente sabe, e criar novos frutos, novas árvores e desdobrar as nossas ações eternamente. Raízes aqui são as palavras-chave, né? Mas para isso tudo começa com a gente ter essa fonte de fé, essa fonte de sabedoria, essa fonte de crenças representada pela árvore. Como eu falei, que outro símbolo é Israel, outro símbolo é a árvore, outro símbolo é a Torá, né? E na historinha que eu contei é a roseira. Eu preciso ter então essa busca, algo que me motiva, esse algo que me dá inspiração, esse algo que me dá razão para viver. Então a minha mensagem nesse Tu B'Shvat é que a gente possa ter ao nosso alcance essa busca constante de algo que nos dê raízes, que nos dê orientação, que nos dê significado de nossa existência. E que ao fazer isso a gente alcance uma permanente motivação para a vida. Não algo passageiro que me dê motivação para o próximo mês, para a próxima semana, mas uma motivação permanente e que a gente possa verdadeiramente ser comparado, como na Ética dos Pais, a uma árvore de copa frondosa, mas também de raízes fortes, de raízes profundas, para ser capaz de resistir às tempestades da vida, né? E que a gente possa realmente então produzir frutos maravilhosos e que vão dar as suas melhores características, o seu aroma, por exemplo, o seu gosto, o seu sabor incomparável de crescimento e de bênçãos renovado para todas as gerações. Eu espero que a comemoração de Tu B'Shvat, não só esse ano, mas a cada ano, possa ser caracterizada não pelo plantio necessariamente físico de uma árvore, mas um plantio interno dessa árvore em cada um de nós. Então embelezando não só a natureza real, vamos chamar assim, a natureza física, mas a natureza interna, né? Por causa dessas nossas resoluções de ir encontrar essa árvore dentro de nós e plantarmos essa árvore dentro de nós, a árvore da vida mesmo. Uma boa semana a todos, Shavua Tov e tudo de bom.